Imaginem a surpresa dos pesquisadores, quando no início do século XX, múmias com traços europeus começaram a ser achadas no oeste da China. No começo, ninguém acreditava nas notícias sobre as múmias que pareciam ser brancas, até que mais e mais delas começaram a ser achadas. As múmias começaram a ser encontradas na bacia de Tarim, no oeste da China, na região de Xinjiang. Uma das múmias mais impressionantes é a da mulher Tokaria. É uma mulher que morreu com aproximadamente 40 anos, há 3.000 anos atrás. Era uma mulher de cabelos loiros, nariz alto, olhos profundos e 1,72 de altura. É uma das múmias mais bem preservadas. Usava tranças em seu cabelo e vestia roupas feitas de lã, que tinham um método de produção similar aos métodos dos povos celtas da Europa. Essa mulher foi tão bem preservada pelo tempo que um dos arqueólogos que a descobriu disse que ela era a mulher mais linda do mundo. Tal foi seu encanto ao ver ainda a extrema beleza que ela expressava. And then, out of respect for her, they were buried with her. From this cemetery, there have been 17 desiccated corpses found, all in quite good state of preservation. But the most beautiful one is this in our museum. 第一次看到她，当我把她从墓葬里抱出来的时候，我就发现她是世界上最漂亮的一个女人。When I brought her out of the grave and held her in my arms, I realized that she was the most beautiful woman on earth. 我抱了一个很漂亮的女人。I was startled. I was holding the most beautiful woman on earth. 就是如果我就说她是现在活着的话，或者我自己到3000年以前的话，我一定娶她。If she were alive today, or if I were alive 3,000 years ago, I would certainly make her my wife. A mais antiga das múmias é chamada de a Bela de Loulan e tem aproximadamente 4.000 anos. É uma mulher de traços bem delineados, nariz fino, olhos profundos, pele clara e cabelos ruivos, e tendo entre 1,52 e 1,55 de altura. Ela era tão bela em vida e seu corpo foi tão bem preservado pelo deserto, que sua imagem também expressa uma beleza quase inacreditável. A idade em que morreu era entre 40 e 48 anos, e em seu pulmão havia uma grande quantidade de areia, pó e carvão. É possível que ela tenha morrido de falência pulmonar, ou que tivesse alguma doença pulmonar, o que era comum para as pessoas que viviam nas condições extremas do deserto de Xinjiang. Ela foi achada em 1980, perto da Rota da Seda, pelo arqueologista chinês Sun Hin e membros do Instituto Arqueológico da Academia de Ciências Sociais de Xinjiang. Por anos, o governo chinês não permitiu testarem o DNA dela, com medo de consequências políticas que isso poderia gerar. Mas em 1993, Victor H. Mayer e Paolo Francalati, um geneticista italiano, puderam testar uma amostra do tecido dela e confirmaram que ela era realmente de origem europeia. Depois, em 2007 e 2009, cientistas das universidades chinesas de Jilin e Fudan confirmaram o mesmo. E as múmias não são as únicas coisas que mostram que no passado, pelo menos parte da China era branca. Existem também relatos dos próprios chineses sobre estes povos. Como esse texto, que narra sobre um povo que existia no oeste da China, os Yuezhi. Os Grandes Yuezhi se encontram a cerca de 2.900 quilômetros ao norte da Índia. Sua terra se encontra em uma região alta, o clima é seco e a região é remota. O rei do estado chama a si mesmo de Filho do Céu. Há tantos cavalos para montar nesse país que o número frequentemente chega a várias centenas de milhares. O desenho das cidades e os palácios são bem similares aos de Daquin, que é como os chineses chamavam o Império Romano.
A pele do povo de lá é branca avermelhada. As pessoas são habilidosas em arquearia montada. Produtos locais, raridades, tesouros, roupas e estofamento são muito bons, e nem mesmo a Índia pode se comparar com eles. Os Yuezhi eram uma tribo que viviam no oeste da província de Gansu, quase no meio da China. Eles migraram deste território depois de terem sido expulsos por uma tribo rival. Migraram para o oeste e depois para o sul. No século I a.C., uma das 5 maiores tribos dos Yuezhi, os Kushanos, começaram a dominar as outras e os povos ao seu redor, e criaram o Império Kushano, que dominou a Índia no passado. Os Kushanos tiveram um importante papel no desenvolvimento da Rota da Seda e em apresentar o budismo para a China. Aqui mostra uma estátua de um Kushano, com uma aparência claramente europeia. Temos aqui também o relato de um povo que praticava deformação craniana. Seu rei é chamado de Emmerich. Ele tem 6 dedos em cada mão e em cada pé. Se um dos seus filhos não tem 6 dedos, ele não o criará. Quando eles têm filhos, eles comprimem as cabeças deles para fazê-las mais estreitas. Eles tatuam seus corpos e têm olhos azuis. O sobrenome de seu rei é Pai. O povo que vivia no oeste da China e que também fazia deformação craniana eram os próprios Yuezhi, como se pode ver nessa estátua. É difícil para nós nos dias de hoje pensarmos que foram pessoas com essa aparência que introduziram o budismo na China, já que hoje em dia isso é muito contraintuitivo, já que a maioria das pessoas da religião budista são de origem asiática. Temos também os Saka, que viviam em Khotan, Yarkand e Kashgar, também na bacia de Tarim, no deserto de Taklamakan. E aqui vemos a cabeça da estátua de um Saka. E este é o último relato que eu vou fazer sobre estes povos que viviam na região oeste da China. Eles são os mais altos entre os bárbaros da região oeste. Estes bárbaros de hoje, que têm olhos azuis e verdes e barbas vermelhas, cuja aparência é como a de macacos com barba. E o que vemos aqui é uma pintura do século IX, de um budista com olhos azuis e cabelo e barba ruiva. Essa pintura foi achada nas cavernas Bezeklik, perto de Turfan, em Xinjiang, na China. E a última das múmias que eu vou falar é o Homem de Shershin. Ele viveu há 3.000 anos atrás. Era um homem de cabelos castanhos avermelhados e barba ruiva, com traços também europeus, assim como a Bela de Loulan. Morreu quando tinha aproximadamente 50 anos, e testes genéticos também confirmaram a origem europeia de seu DNA. A análise de seu DNA Y mostrou que ele era do haplogrupo R1A, típico da região leste da Europa. Os testes de outros corpos achados junto com ele também foram confirmados como sendo de origem europeia. Outra coisa impressionante sobre o Homem de Shershin é que ele tinha quase 2 metros de altura. Mas então o que aconteceu? Como estes povos que tiveram um impacto tão grande na China desapareceram? Uma dica para responder essa pergunta talvez tenha sido dada pelos próprios chineses. Min pessoalmente liderou o povo de Zhao para massacrar vários bárbaros. Eles mataram todos eles sem discriminação de status social, gênero ou idade. Os mortos eram mais de 200.000 em número. Ele colocou os corpos para fora, onde eles foram comidos por cachorros selvagens, chacais e lobos. Naquele momento, mais da metade das pessoas com narizes altos e barbas grossas foram massacradas. E esse provavelmente foi o fim que a maioria das pessoas com aquela aparência levou na China. Mas ainda hoje em dia é possível notar traços da genética deste povo em algumas pessoas que vivem naquelas regiões.
白相间的长裙，配上黑色镶银边的马甲，头戴别具风格的民族式帽，身材高挑、金发碧眼的这位塔塔尔族姑娘就是如菲亚。Ismsiz, menim ismim Rufiya, Chaushak xalqdan kelim, Chongqing xalqni bek yaxshi ko'ram. 大家好，我叫如菲亚，我来自塔城。